Leandro Quadros é um homem de coragem, isso eu devo admitir. Ele fez agora recentemente, acho que ontem ou antes de ontem, um vídeo em resposta à resposta do Dr. Jonas Madureira sobre aquele primeiro vídeo que ele fez de modo irresponsável, indicando o livro do Dr. Jonas como se ele fosse um mortalista. O Dr. Jonas, é claro, veio a público e desmentiu, para vergonha, vexame do Leandro Quadros, que ele não era mortalista, ele era sim imortalista e esses pontos de fé são inegociáveis. E aí, para não ficar muito feio, claro, muitas pessoas devem ter entrado em contato com ele deve ter visto vários vídeos, inclusive o meu, do Rodrigo Custódio, onde a gente mostra essa contradição e o Dr. Jonas desmentindo, desmascarando o Leandro Quadros. E agora ele fez esse vídeo tentando justificar. Mas, ao meu ver, o remendo saiu pior do que o rasgado. Por quê? Eu vou falar o porquê. O Dr. Jonas, ele fez uma live, e isso nesse último vídeo o Leandro Quadros coloca, tentando justificar no seu modo de pensar que o Dr. Jonas entrou em contradição. Mas, na verdade, o que acontece? O Leandro Quadros, ele leva para dentro das leituras que ele faz um preconceito mortalista. Então, imbuído dessas teorias mortalistas, ele pega e leva todo esse arcabouço, todas essas teorias para dentro da leitura. É claro, com esse óculos mortalista, ele vai ler o que ele quiser nas literaturas e tomá-las como se fossem literaturas mortalistas. Nesse último vídeo, o que me chamou a atenção é que ele fala que ele segue Oscar Cullmann. Eu até fui lá no vídeo dele e falei, ô Leandro, se você segue Oscar Cullmann, alguma coisa deve estar errada. Porque o Oscar Cullmann não era mortalista e não defende as doutrinas adventistas a respeito do aniquilacionismo. Nesse último vídeo, eu deixei no card para você, vou deixar novamente, onde eu refuto essa questão dele a respeito do Oscar Cullmann. Mas ele teima em ficar repetindo essa mentira que o Oscar Cullmann está ensinando o mortalismo, está ensinando que a alma ela não sobrevive à morte do corpo. O que o Dr. Jonas e o Oscar Cullmann têm em comum? Eles se afastam dessa ideia de imortalidade da alma popular e que, infelizmente, eu devo admitir, está aí espalhada em muitas mentes evangélicas em nosso país por falta de conhecimento. Que tipologia que nós podemos criar desse tipo de imortalidade? Bom, essa imortalidade popular ela tem algumas características. Primeiro, ela parece com a filosofia grega. Dentro da filosofia grega, a alma, por si, ela era imortal. Ela tinha o dom da imortalidade. A sua própria substância, a sua própria constituição já a tornava imortal. É claro que isso não tem nada a ver com o cristianismo, e isso eu explico no meu vídeo quando eu refuto Leandro Quadros a respeito do Oscar Cullmann. Então, essa ideia de que a alma ela sobrevive à morte do corpo e vai ficar separada do corpo eternamente no céu, isso não é doutrina cristã. A doutrina cristã é uma doutrina onde junta espírito, alma e corpo. Estou falando espírito, alma e corpo, refletindo o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, em que nosso espírito, alma e corpo devem estar conservados para a vinda do Senhor. Então, como tricotomista, eu acredito nessas três divisões. Mas o homem, ele não é homem, não é um ser humano sem uma dessas partes. Eu não sei se eu posso chamar de parte, é um linguajar indevido em antropologia bíblica, mas sem esses elementos, o homem não é ser humano. O homem só com a sua alma, que sobrevive à morte do corpo, ele ainda não é ser humano total. Ele precisa do corpo para ser uma pessoa real. E isso a Bíblia ela deixa bem claro, haverá a ressurreição do corpo. Então essa ideia de que nós, ao morrermos, iremos para sempre viver no céu eternamente sem o nosso corpo, é uma doutrina grega, é uma doutrina que não tem base na Bíblia. E é sobre isso que o Oscar Cullmann está tratando. Ele não está pregando ou ensinando contra a imortalidade da alma em si, ou seja, sobre a sua existência fora do corpo, e sim contra uma doutrina grega que infelizmente foi absorvida por algumas mentes evangélicas. E é isso que o Jonas Madureira está falando neste livro. Então a antropologia dele sai dessa antropologia, vamos dizer assim, popular entre os evangélicos e foca numa antropologia bíblica que necessita do corpo. O homem é homem
se ele estiver no corpo. Mas isso não impede de nós vermos nas páginas da Bíblia uma existência fora do corpo, apesar da alma precisar depois do corpo. E é isso que vai acontecer. É por isso que existe o estado intermediário. Ao morrermos até a ressurreição, nós estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Porém, como ele diz lá, é como se estivesse nu. Ou seja, sem o seu corpo. Ele só estará completo quando ele unir alma, ou espírito, alma e corpo. É isso que o Jonas Madureira está falando, né? Esse livro não está ensinando aniquilacionismo, esse livro não está ensinando mortalismo, e esse livro não está ensinando imortalidade popular. E é isso que o senhor Leandro Quadros não entende. Ele acha que todos os evangélicos acreditam nessa teoria popular da imortalidade da alma, em que a alma é antagônica ao corpo, em que a alma tem que separar do corpo e vai viver eternamente no céu. Isso é teoria grega, isso não tem base bíblica alguma. Então, é contra esses espantalhos que o Leandro Quadros vive lutando. E com esse óculos mortalista, ele faz essas leituras não só do Jonas Madureira, do Edmund Mork, do próprio Oscar Cullmann e de outros teólogos. Ele lê o que esses teólogos não ensinam de fato. Ele lê com óculos mortalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então ele passou vergonha, porque ele colocou um vídeo agora recente, onde ele mostra essa entrevista que ele fez com o Dr. Jonas Madureira, onde o Jonas Madureira não se contradiz em nada. Em nenhum momento do vídeo o Jonas fala que crê na mortalidade da alma. Em nenhum momento. E eu não sei por que o senhor Leandro Quadros colocou este vídeo. Este vídeo só depõe contra as suas próprias narrativas. Então, mais uma vez, ele passou vergonha. Mais uma vez, ele próprio demonstrou que ele é uma pessoa que não leva a sério o que os outros escrevem e não leem de acordo com a mentalidade e a teologia da pessoa. Ele lê as literaturas de acordo com a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, e ele vai continuar fazendo isso, tá? Ele é um incorrigível. Ele não vai se corrigir, porque ele acredita piamente que existe a mortalidade da alma, que não existe um ente que sobrevive à morte do corpo, apesar de várias evidências bíblicas que nós temos nos textos sagrados. Muitas pessoas perguntam, você tem ódio, você não gosta, você odeia o Leandro Quadros? Não, pelo contrário, eu não odeio, não tem nada contra ele, contra a pessoa dele, mas sim contra o que ele representa enquanto funcionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E sim contra o que ele prega a respeito das ideias, das teologias da igreja, professadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí sim, eu tenho que me opor a ele. Mas ele como pessoa, não. Ele pode ser uma pessoa muito boa, agradável, e até uma pessoa até piedosa e sincera na sua crença. Porém, ele está sinceramente errado nessas questões bíblicas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.